Você não está vendo isso por acaso, porque nada neste instante é aleatório. Cada palavra que chega até você chega como uma frequência que atravessa o tempo e encontra a sua consciência no momento em que você está pronto para receber este chamado profundo que não fala apenas a sua mente lógica, mas vibra diretamente em sua alma, lembrando de algo que você já sabia, mas havia esquecido sob as camadas do hábito e da repetição. Você não está vivendo a realidade que deseja, porque seu cérebro não foi moldado para te fazer feliz. Ele foi moldado ao longo de milhões de anos para te manter seguro, para garantir que você sobrevivesse em meio ao desconhecido, em meio ao perigo, em meio ao caos. E por isso ele não busca expansão, ele busca repetição, ele não busca liberdade, ele busca segurança, ele não busca a realidade ideal, ele busca a realidade conhecida. É por isso que você acorda todos os dias e sente que repete os mesmos padrões, porque a neurociência já mostrou que 95% do que você pensa hoje é repetição do que você pensou ontem. E se você pensa o mesmo, você sente o mesmo. E se sente o mesmo, você age da mesma maneira. E se age da mesma maneira, manifesta exatamente o mesmo. E é assim que você acorda em um destino que não é destino, mas apenas um programa rodando em loop dentro de você. Carl Jung dizia que até que o inconsciente se torne consciente, ele governa a sua vida e você o chama de destino. Mas na verdade é apenas um padrão, é apenas um script invisível, é apenas uma prisão vibracional que o mantém preso no mesmo espaço emocional. Você chama de vida, mas é apenas sobrevivência. Você chama de escolha, mas é apenas hábito. Você chama de estabilidade, mas é apenas medo disfarçado de conforto. O seu sistema nervoso reconhece esse lugar como seguro, mesmo que ele seja limitado, mesmo que ele seja escasso, mesmo que ele seja solitário, porque para o cérebro, conhecido é igual a seguro e o novo é igual a ameaça. É por isso que toda vez que você tenta mudar algo em sua vida, sente ansiedade, sente medo, sente resistência. Não porque o novo seja ruim, mas porque o cérebro interpreta o novo como risco. E assim você se mantém em um ciclo que parece inquebrável. Você já percebeu como pode mudar de cidade, mudar de relacionamento, mudar de trabalho e mesmo assim se encontrar repetindo as mesmas emoções, repetindo os mesmos padrões, repetindo as mesmas situações? Isso acontece porque a mudança não começa fora, começa dentro. Começa quando você olha para o programa que está rodando silenciosamente e decide que não vai mais permitir que ele comande o seu caminho. A vida que você vive hoje é o reflexo da programação inconsciente que você sustenta, e a transformação começa no instante em que você se torna consciente dessa programação e escolhe não ser mais dominado por ela. Não é mais esforço que você precisa, é mais consciência, porque esforço sem consciência é apenas mais repetição, é apenas mais resistência, é apenas prisão. Você já se sentiu cansado de tentar mudar e perceber que tudo volta ao mesmo lugar? Isso não é falha sua. Isso é apenas a prova de que está tentando com a ferramenta errada. Está tentando com força quando precisa tentar com presença. Está tentando com esforço quando precisa tentar com consciência. Porque quando você se torna consciente, o ciclo perde força, o programa perde domínio e a vida começa a se abrir em novas direções. E é isso que está acontecendo agora, porque você está ouvindo essas palavras e algo dentro de você está despertando, algo dentro de você está lembrando que não precisa mais viver em sobrevivência, que não precisa mais repetir os mesmos caminhos, que não precisa mais aceitar como destino aquilo que é apenas programação. O universo trouxe você até aqui porque chegou a hora de romper o ciclo, chegou a hora de despertar, chegou a hora de soltar a ilusão de que está preso em uma vida que nunca muda. Você não está preso, você apenas está inconsciente. E quando a consciência chega, o loop se quebra e uma nova realidade começa a se formar. Você não precisa saber todos os passos, você não precisa controlar todos os detalhes. Você só precisa estar presente no agora e escolher não repetir a reação automática, escolher respirar quando sentir o medo, escolher observar quando sentir a raiva, escolher permanecer consciente quando o impulso de cair no mesmo ciclo surgir.
Cada vez que você faz isso, você abre uma nova linha do tempo. Cada vez que você faz isso, você envia um novo sinal ao campo. Cada vez que você faz isso, você se aproxima da vida que deseja viver. É por isso que este momento é tão poderoso, porque ele é o ponto de virada. Ele é um instante em que o inconsciente começa a se tornar consciente. E quando isso acontece, nada permanece igual. Você já está sentindo algo mudar, não porque algo fora mudou, mas porque algo dentro de você despertou. E é isso que abre o portal para uma nova realidade. Este é o chamado que atravessa o tempo para lembrar você de que a vida não começa no esforço, ela começa na consciência. E você está pronto para quebrar o ciclo agora. A física quântica mostra que o observador colapsa a realidade. E isso significa que não existe um universo fixo esperando por você como cenário imutável. Existe um oceano vivo de possibilidades que responde ao seu estado interno. Em cada respiração, em cada pensamento, em cada emoção, em cada vibração que você sustenta sem perceber. Você acredita que o universo responde ao que você deseja conscientemente. Mas a verdade profunda é que o campo responde àquilo que você é, àquilo que você vibra, àquilo que você sustenta como sinal energético. Não adianta repetir palavras de abundância se dentro de você pulsa a frequência do medo. Não adianta sonhar com prosperidade se o que vibra em seu sistema nervoso é a necessidade. Não adianta pedir amor se a sua vibração ainda está alinhada com a solidão. O campo não se move pelo que você fala, ele se move pelo que você emite. E o que você emite é sempre mais forte do que aquilo que você diz querer. Quando seu cérebro está em modo de sobrevivência, quando se prende ao medo, à pressa, à dúvida, à sensação de falta, ele envia ao campo um sinal incoerente. E esse sinal incoerente colapsa realidades de escassez, mesmo quando sua mente consciente jura que deseja abundância. É como tentar plantar uma semente de flores em um solo envenenado. O desejo pode ser genuíno, mas a vibração do solo define o que cresce. Alan Watts dizia que a vida é como um rio, e quem tenta controlar afunda, mas quem solta, flutua. E isso não é apenas poesia, é uma descrição perfeita de como a realidade responde ao seu estado interno. Se você entra no rio em tensão, os músculos rígidos te puxam para baixo. Se você entra no rio em confiança, a leveza do corpo encontra apoio na própria água. O universo é um espelho exato e não reflete suas intenções superficiais, reflete sua vibração essencial. Se dentro de você há conflito, se dentro de você há ruído, se dentro de você há incoerência, o reflexo será caótico. Mas se dentro de você há alinhamento, se há coerência, se há paz, então o reflexo será expansão. É por isso que tantas vezes você sente que deseja algo, mas a vida parece te devolver o contrário, porque o campo não responde ao desejo que você repete, responde à frequência que você sustenta. E essa frequência não mente. Ela não pode ser maquiada, porque é emitida pelo estado real do seu corpo, pelo ritmo do seu coração, pela coerência da sua respiração, pela energia que sua mente e suas emoções estão realmente alimentando. Você não pode querer uma realidade nova com uma vibração velha. Você não pode esperar que o campo espelhe abundância se ainda vibra na escassez. Você não pode esperar que o campo espelhe confiança se ainda vibra no medo. A chave está em alinhar o estado interno com aquilo que deseja receber. Porque quando você muda a vibração, o campo responde de forma imediata, como se o universo inteiro estivesse aguardando apenas o sinal correto para colapsar uma linha de tempo diferente. Imagine o campo como um espelho infinito, e cada vez que você olha nele com ansiedade, ele devolve distorções. Mas quando você olha com clareza, ele devolve imagens nítidas. Esse espelho não pode mentir, ele apenas devolve o que você é. E isso é libertador, porque significa que você nunca esteve à mercê de um destino fixo. Você sempre esteve diante de um mar de possibilidades, e o seu estado interno sempre foi a senha que escolhia qual delas colapsar. Você não está preso ao passado, você está preso à vibração do passado, e a cada instante pode escolher uma vibração nova. E ao escolher, muda o reflexo, muda a linha do tempo, muda a realidade que se manifesta. O campo quântico não precisa do seu controle, não precisa da sua ansiedade, não precisa da sua pressa. Ele precisa apenas do seu alinhamento, porque quando você se alinha, o campo responde sem esforço. Essa é a dança sagrada do universo. Você não empurra a música, você apenas se deixa guiar pelo ritmo, e quando o corpo solta, os passos acontecem naturalmente. A manifestação não é conquista, é reflexo. Não é imposição, é coerência. Não é esforço, é presença. E agora que você escuta estas palavras, algo em você já começou a mudar, porque a consciência já ajusta a frequência, e cada vez que você se lembra disso, cada vez que você observa a si mesmo e escolhe soltar um pouco mais, a vibração começa a se reorganizar. E quando a vibração se reorganiza, o campo se reorganiza. E quando o campo se reorganiza, sua vida começa a mostrar sinais que você
você antes chamava de coincidência, mas que agora reconhece como resposta. Você é o observador, e o observador colapsa a realidade, não pelo que deseja, mas pelo que é. E se agora você está sentindo esse chamado, se algo em sua alma reconhece essa verdade silenciosa, então saiba que já começou a emitir um novo sinal. E esse sinal abre portas que estavam invisíveis até agora. Você não está preso ao passado, você está preso à vibração do passado. E a cada instante pode escolher uma vibração nova. E ao escolher, muda o reflexo, muda a linha do tempo, muda a realidade que se manifesta. Tudo o que você acredita se torna uma lente. E tudo o que você vê através dessa lente confirma aquilo que já decidiu ser verdade. Não é opinião, é o modo como seu cérebro filtra a realidade para economizar energia, priorizando o que confirma suas convicções e descartando o resto silenciosamente. Se você acredita que dinheiro é difícil, o mundo se organiza em provas difíceis. Se acredita que não é bom o suficiente, qualquer gesto neutro vira confirmação de insuficiência. Se acredita que é tarde demais, cada relógio parece correr contra você. As oportunidades não somem, mas o seu filtro cognitivo aprende a não enxergá-las. O sistema de ativação reticular, o guardião da sua atenção, vigia o seu mapa de crenças e decide o que atravessa a porta. Ele não pergunta se o mapa te serve, ele apenas o obedece. Por isso você caminha em ruas cheias de sinais e ainda assim passa sem vê-los. Por isso ideias batem à sua porta e você não reconhece o som. Por isso caminhos se abrem e você hesita, porque o velho programa sussurra que não é seguro. Seu cérebro busca padrões que sustentem o conhecido, mesmo quando o conhecido te limita. E assim você transforma hipóteses em destino, repete histórias antigas no presente e chama de realidade o que é só hábito emocional. Carl Jung avisou que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E esse despertar não é um clarão ruidoso, é uma lucidez que começa como brasa e cresce como fogo sereno. A pergunta não é se o mundo tem oportunidades. A pergunta é se sua lente permite vê-las. Quando você questiona uma crença, não é o mundo que treme, é a grade que moldou sua percepção que começa a se afrouxar. Talvez você se acostumou a procurar provas de escassez, e o mundo, espelho fiel, devolveu o que você sustentou. Talvez você se habituou a narrar derrotas antes do primeiro passo, e então o corpo aprendeu a desistir cedo. Talvez você tenha chamado de realista o que era só medo treinado. Observe a sutileza. Crenças não pedem licença, elas se instalam na rotina das palavras e dos gestos, e quando você percebe, já está defendendo uma prisão como se fosse abrigo. O sistema de ativação reticular opera como um maestro discreto, elevando o volume do que combina com a sua pauta interna e silenciando o que não combina. Mude a pauta e a orquestra muda o tom. É assim que a vida se reorganiza quando você decide reescrever a frase que define quem você é e o que é possível para você. Não é magia, é foco. Não é sorte, é seleção. Você já viu isso acontecer quando comprou um carro e de repente ele parecia existir em todas as esquinas? Nada no mundo multiplicou aquele modelo. Foi a sua atenção que mudou de endereço. Agora leve isso para suas finanças, para seus relacionamentos, para seus projetos. Se a sua lente diz que falta, o filtro te mostra falta. Se a sua lente diz que há caminho, o filtro te abre caminho. O universo não premia merecimento abstrato. Ele responde a sinais coerentes. Sua crença é um sinal, e sinal não engana. Se por anos você repetiu que não era para você, o corpo gravou esse roteiro nas microescolhas do dia e transformou a exceção em regra. É por isso que os mesmos convites não chegam, ou chegam e você desconversa. É por isso que a mesma curva retorna. A grade da realidade é maleável, mas você a endurece quando insiste em olhar apenas pelo buraco conhecido. O ato de questionar não é rebeldia vazia, é alinhamento com a parte de você que sabe que pode mais. Pergunte ao pensamento que limita qual prova real o sustenta. Pergunte que idade ele tem, de quem você herdou essa frase, em que momento ela funcionou como proteção e quando virou corrente. Ao investigar, você devolve a crença ao lugar de ideia e retira dela o poder de decreto. O cérebro é plástico. Ele aprende a ver o que você treina a ver. Se você treina a detectar caminho, caminho aparece. Se treina a detectar risco,
risco domina o horizonte. Não se trata de negar fatos. Trata-se de conduzir a lanterna da atenção para aquilo que expande o possível. Você tem um laboratório dentro de si, e a experiência agora é simples e profunda. Durante os próximos dias, anote 3 microprovas de que há movimento a seu favor. Não crie, detecte. O sistema reticular precisa de exemplos para calibrar o foco. Ao registrar, você envia ao cérebro uma nova instrução. Isto importa. E tudo o que importa começa a aparecer mais. Faça isso com gentileza, sem guerra com o velho, porque guerra com a crença só reforça a crença. Você não precisa destruir o passado, você precisa ampliá-lo com novas evidências. Palavras são alavancas. Quando você diz em voz clara, eu escolho acreditar em um novo futuro, você não está mentindo para si. Você está declarando a direção da luz que a sua lanterna vai perseguir. Quando você afirma, meu cérebro está a meu favor, você convida o guardião da porta a trabalhar com você e não contra você. Esse ato é começo de reprogramação, porque transforma crença em escolha e mudança em ritual. Se agora você sente o coração responder, escreva nos comentários. Eu escolho acreditar em um novo futuro, meu cérebro está a meu favor. Não como superstição, mas como senha vibracional que orienta a atenção. Ao fazer isso, você instala um novo padrão de busca. O filtro começa a vasculhar o mundo por coerência com a nova frase. E o que era invisível se revela como se sempre estivesse ali. A lente não cria a paisagem, mas decide o que é visto primeiro. E o que é visto primeiro guia o próximo passo. Assim se reescreve destino. Você não está fadado a repetir crenças antigas. Você está sendo convidado a devolvê-las ao silêncio e escolher, aqui e agora, a lente que honra o tamanho da sua alma. Permaneça comigo nesta frequência e permita que a sua percepção se alargue, até que a grade que te cercava se transforme numa ponte. A precisão no que acontece quando você muda a pergunta de por que não acontece para como posso ver melhor o que já começou. A resposta vem em forma de coincidências que parecem gentis demais para serem acaso. E quando elas chegarem, respire e reconheça que não é o mundo que ficou mais fácil, é você que ficou mais livre. O espelho reflete a lente, e a lente agora aprende a refletir você por inteiro. Continue respirando e observando o modo como a sua atenção escolhe objetos no caminho, percebendo que cada escolha de foco é uma semente. A semente que você rega cresce, a que você ignora adormece. Quando você honra microavanços, o seu sistema aprende a reconhecê-los como trilha. Se hoje você percebeu um convite que antes passaria batido, celebre. Se hoje você respondeu com curiosidade onde responderia com desistência, celebre também. Se hoje você deu um passo mínimo, celebre. A repetição da celebração instala no corpo a mensagem de que vale continuar. Assim o filtro afina o ouvido para sinais sutis de expansão. O velho programa pode sussurrar que isso é pequeno demais, mas é nas dobras do pequeno que o grande se anuncia. O cérebro aprende por repetição e emoção, e você está ensinando a ele um novo alfabeto de possibilidades. Ao longo do dia, fale consigo em linguagem que amplia. Diga, eu vejo caminhos onde antes eu via muros. Diga, eu reconheço recursos que antes eu ignorava. Diga, eu autorizo oportunidades a chegarem até mim e eu as reconheço quando chegam. Ao pronunciar, você oferece ao filtro palavras-chave que ele passa a buscar no ambiente. A atenção é um feixe de luz, e a luz, quando se move, reconfigura a cena. O mundo externo responde com sincronicidade simples. Um nome que aparece, um livro que surge, uma pessoa que liga, uma janela que se abre. O guardião da porta começa a apontar a cabeça na direção do que soma, e o que soma ganha volume. Se uma crença antiga tentar se impor, não lute com ela. Acolha, agradeça por ter te protegido no passado e reposicione-a com suavidade. Você não vence crenças, você as transcende ao escolher outra música para conduzir a dança. E a dança muda o corpo de dentro para fora. Ao despertar, ajuste 3 palavras que definem sua lente para o dia. Escolha palavras que convoquem expansão. Ao adormecer, recorde 3 provas de que a lente funcionou. Esse ciclo cria trilhos claros e o cérebro ama trilhos. Ele pergunta, o que é importante? E você responde com gestos. A consistência transforma a crença em identidade. A identidade movimenta a realidade. Quando você se flagrar caçando confirmações do velho roteiro, faça uma pausa de 1 minuto. Coloque a mão no peito
e retorne a si. Diga com suavidade: eu escolho ver o que me fortalece e eu deixo ir o que me estreita. Observe como essa frase muda a temperatura do corpo. Sinta o ombro descer, a mandíbula soltar, o olhar ganhar horizonte. O filtro escuta o corpo. Se o corpo sinaliza ameaça, ele protege o antigo. Se o corpo sinaliza segurança, ele permite o novo. Por isso a verdade se mostra quando você respira. Em seguida, faça uma pergunta que abra caminho, como: qual é a menor ação de coragem que posso tomar agora? A menor, não a perfeita. A menor porque é a menor que inaugura a trilha. A mente quer promessas grandiosas. O filtro quer evidências constantes. Dê a ele o que ele usa para aprender. Deixe que o dia te ensine a ver. Ao reconhecer um detalhe que antes passaria batido, você está literalmente reposicionando a grade que definia o que era possível. Pequenas mudanças de ângulo revelam paisagens inteiras. E quando a paisagem muda, o próximo passo muda com ela. É assim que uma crença começa a se desfazer, não em guerra, mas em luz. Você ilumina, e o que parecia sólido se revela como neblina. Você pergunta, e o que parecia decreto se revela como escolha antida. Você escolhe de novo, e a vida acompanha. Agora, selamos em ritual consciente. Escreva: eu escolho acreditar em um. Existe um fio invisível que conecta todas as mentes. Um oceano de símbolos, crenças e medos que pulsa sob a superfície da humanidade. Carl Jung chamou esse oceano de inconsciente coletivo. E dentro dele existe um arquétipo que governa a forma como bilhões de pessoas se relacionam com a energia do dinheiro. Não é apenas a sua história pessoal que molda a sua relação com a prosperidade, mas séculos de narrativas, dogmas e culpas transmitidas como herança vibracional. Desde cedo você ouviu frases que pareciam inocentes, mas que carregavam códigos densos. Dinheiro é sujo, rico não entra no reino dos céus. Quem tem muito é egoísta. A espiritualidade exige pobreza. E cada vez que essas frases foram repetidas, não apenas pelos seus pais, mas por gerações inteiras, o arquétipo se fortaleceu. Parte de você cresceu acreditando que desejar abundância era atrair a luz. E essa dissonância se transformou em sabotagem silenciosa. Uma parte de você pede ao universo prosperidade, mas outra pisa no freio invisível. Uma parte sua sonha com a abundância, mas outra acredita que prosperar é perigoso. Assim, o campo quântico recebe sinais contraditórios. A vibração consciente pede, mas o inconsciente coletivo nega. E o universo, como espelho fiel, devolve o que está em coerência. Você não pode colher aquilo que ainda rejeita em camadas invisíveis da sua psique. É por isso que tantas vezes você chega perto, mas não atravessa. É por isso que portas se abrem, mas você hesita em entrar. Não é azar, é a velha rede de crenças que age como campo gravitacional, puxando você de volta para o padrão antigo. Essa teia coletiva não é sua inimiga. Ela é apenas a memória da humanidade tentando proteger sua tribo de riscos antigos. Houve tempos em que prosperar significava ser caçado, invejado, punido. Houve tempos em que riqueza e espiritualidade foram colocadas em polos opostos para controlar massas. E esse eco ainda vive em você. A cura começa quando você percebe que dinheiro é apenas energia. Energia não é suja nem pura, não é moral nem imoral. Energia amplifica o estado de quem a carrega. Nas mãos do inconsciente pode virar medo. Nas mãos da consciência pode virar expansão. O verdadeiro despertar não é negar o arquétipo coletivo, mas atravessá-lo. É olhar para a crença que diz que espiritualidade exige escassez e responder com a verdade de que luz e abundância são aliados, não opostos. É encarar o eco que sussurra que prosperar é pecado e responder que prosperar é serviço, porque quanto mais você tem, mais pode multiplicar. É acolher a culpa que te ensinaram e dissolvê-la em gratidão. A vida não pede que você escolha entre consciência e prosperidade. Pede que você entenda que são frequências complementares. O arquétipo corretivo se transforma quando indivíduos como você decidem reconciliar dentro de si o que por séculos foi separado.
Cada vez que você honra o dinheiro como energia neutra, você enfraquece a teia antiga e fortalece uma nova frequência para todos. Cada vez que você abençoa sua prosperidade, em vez de escondê-la, você liberta outros de esconderem também. Cada vez que você investe sua energia em algo que expande, você reprograma o inconsciente coletivo. Não subestime a força do seu gesto. Quando você cura a dissonância dentro de si, você envia ondas que tocam milhares. O campo coletivo responde ao indivíduo consciente, porque o indivíduo consciente se torna um novo polo de coerência. Você pode ser luz e abundância. Você pode ser espiritual e próspera. Você pode ser consciência e também fluxo. Não existe guerra entre essas frequências, só existe reconciliação. O colapso do velho arquétipo começa quando você decide não mais rejeitar o dinheiro, mas recebê-lo como aliado, como extensão da vida que quer fluir por você. Não se trata de adorar o dinheiro, mas de integrá-lo como ferramenta de expansão. O inconsciente coletivo sempre te empurrou para a escassez por medo. Agora você devolve ao campo a mensagem de que não há perigo, que a abundância é segura, que a abundância é natural, que a abundância é luz. O universo não pode entregar aquilo que você ainda considera inimigo, mas, no instante em que você se reconcilia, a barreira se dissolve. Dinheiro deixa de ser pedra no caminho e volta a ser rio. Você não precisa lutar contra séculos de crenças. Você precisa acender a consciência agora, porque a consciência é o que transmuta séculos em segundos. Respire fundo e perceba. Nada em você precisa escolher entre servir ao espírito e servir à matéria. O espírito se manifesta na matéria, e a matéria, quando elevada pela consciência, serve ao espírito. Você é o ponto onde esses dois rios se encontram. Permita que eles se fundam em você. O arquétipo coletivo começa a se transformar a partir do instante em que você diz sim à prosperidade com o coração limpo. O campo quântico responde ao que você é, não ao que você pede com medo. E se você é luz reconciliada com a abundância, a realidade ao seu redor começa a refletir isso. Este é o colapso e a fusão. É a emergência de uma nova linha de tempo onde prosperar é servir, onde receber é multiplicar, onde crescer é iluminar. Não espere que o coletivo mude primeiro. Seja você a semente. O próximo ciclo da humanidade será escrito por aqueles que ousarem reconciliar o que parecia ser oposto. E no próximo vídeo, você vai entender como aquilo que parecia ser apenas crença individual se revela como código coletivo, que pode ser reprogramado, e porque o seu sim silencioso pode ser a chave que abre portais para toda a sua linhagem. Agora você sabe, e esse saber não é apenas mental. É um saber que vibra no corpo, que pulsa nas células, que respira no campo ao seu redor. Seu cérebro nunca foi inimigo. Ele sempre foi uma ferramenta de sobrevivência que agora pode se tornar uma ferramenta de criação. Mas para funcionar em sua máxima potência, ele precisa de novos comandos, novos caminhos, novas ativações. Não é misticismo vazio, é neuroplasticidade. Não é fé cega, é observação quântica. Não é esforço rígido, é entrega vibracional. Quando você escolhe conscientemente uma nova crença, quando você repete um novo padrão, quando você permite sentir uma nova emoção, você não está apenas imaginando, você está esculpindo novas trilhas em seu cérebro. E cada trilha aberta se torna caminho, cada caminho repetido se torna ponte e cada ponte atravessada te leva para uma realidade que antes parecia inalcançável. A mente antiga acredita que mudança exige milênios, mas a ciência já mostrou que o cérebro é plástico, que sinapses se rearranjam como rios que encontram novos leitos, que neurônios disparam juntos e começam a gravar novos mapas. E toda vez que você pensa diferente, sente diferente e age diferente, você abre uma nova linha do tempo, numa nova frequência, um novo reflexo no espelho do campo. Alan Watts dizia de quando você entende que tudo o que é já está em você, você para de procurar e começa a criar. E essa é a chave. Você não está correndo atrás de algo lá fora, você está ativando algo que sempre esteve aqui dentro, adormecido, esperando pelo seu sim vibracional. O cérebro é como solo fértil, ele germina aquilo que você planta repetidamente, e a repetição consciente é o ritual que transforma desejo em realidade. Quando você decide que agora acredita que prosperidade é segura, o cérebro começa a selecionar provas dessa segurança. Quando você decide que agora acredita que é digno, o cérebro começa a mostrar portas que antes pareciam fechadas.
Quando você decide que agora acredita que é possível, o cérebro começa a ver recursos que antes ignorava. E isso é neurociência, não é ilusão. O sistema nervoso precisa de novos sinais, e você é quem escolhe quais sinais oferecer. Você já percebeu como uma única decisão pode mudar toda a sua rota? Como um pensamento simples pode abrir ou fechar oportunidades? Como uma frase pode mudar a temperatura do corpo? Isso é neuroplasticidade em ação. Isso é vibração moldando matéria. Isso é você reconectando sua identidade com a realidade que deseja viver. O campo quântico não responde ao que você deseja de forma superficial. Ele responde ao que você é em profundidade. E cada decisão é um código que emite quem você é. Quando você decide se inscrever agora no canal Movimento Quântico, não é apenas um clique, é um voto silencioso, é um pacto vibracional com a realidade que já te escolheu. Não por impulso, mas como selo, como sinal, como ritual. É você dizendo ao campo que está pronto para parar de procurar e começar a criar. É você dizendo ao seu cérebro que novos caminhos importam. É você dizendo à sua alma que confia no salto. Cada inscrição é um símbolo de que você não está sozinho, de que existe uma comunidade invisível escolhendo junto com você, de que existe uma rede de consciências prontas para ancorar a mesma transformação. Este é o poder do coletivo, esse é o poder do ritual, esse é o poder da decisão. Agora, respire fundo e sinta. Ao escolher um novo padrão, você não está apenas mudando um hábito, você está mudando a estrutura de realidade que o hábito sustentava. O hábito era a trilha, a decisão é o desvio e o desvio é o portal. A cada passo, o velho cérebro tenta te puxar de volta, mas a cada repetição, o novo cérebro se fortalece. E quando o novo se fortalece, o velho se dissolve. Não há guerra, há transição. Não há perda, há transmutação. Você está se tornando o criador consciente da sua experiência. Você está saindo do piloto automático e entrando no voo consciente. A ponte está diante de você e você já está atravessando. E no próximo vídeo, você vai descobrir como ativar o código secreto da nova identidade que vai ancorar seu salto quântico financeiro, porque não basta apenas decidir, é preciso codificar. E essa codificação é o que fixa sua frequência em um novo nível de abundância.